Voltamos com esse caso aqui que é de cair o queixo, tá? A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem que obrigava mulheres a ter relações sexuais com cachorros. Não, você não entendeu errado. Eu falei exatamente isso. É inacreditável, meu irmão. É inacreditável, tá? Que história é essa aí, Elisângela Carreira? Conta pra gente. Marcos Espíndola Pereira, de 46 anos, foi preso em flagrante por maus tratos a animais, apropriação indébita e violência psicológica. O suspeito é investigado por forçar 3 ex-companheiras a manter relações sexuais com o cachorro dele, além de filmar os abusos e divulgar as imagens. Esse cachorro, de nome Argus, foi resgatado e passou por exames com um veterinário, que identificou sinais de violência sexual. O homem foi preso na casa onde vive em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele foi denunciado por uma das ex-companheiras. Em depoimento à Polícia Civil, a mulher afirmou que ficou casada com Marcos por 3 anos e que recebeu o cachorro de presente. Ela disse ainda que se separou pelos atos de zoofilia praticados por ele e porque sofria violência doméstica. A vítima relatou que recebeu no celular imagens de relação sexual de Marcos com o cão, mas afirmou que nunca viu a cena pessoalmente. Outras ex-companheiras confirmaram que depois da zoofilia, Marcos matava os animais. O preso já tem uma vasta ficha criminal por ameaça, estupro, violência contra a mulher, divulgação de cenas de estupro contra vulnerável, perseguição, lesão corporal e furto. Segundo a polícia, ele também será investigado por envolvimento com a milícia. Esta semana, a MC Pipoquinha foi acusada de crime de maus-tratos e zoofilia. A cantora aparece com animais em uma plataforma de conteúdo adulto. A MC está vestida de lingerie e um gato fica nos seios da jovem. Com o pedido da polícia, o vídeo foi retirado imediatamente do ar. Marcos Espíndola Pereira, de 46 anos, foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu. Essa prisão fez parte de uma operação realizada pelas polícias civis de todo o Brasil, visando o combate a crimes praticados contra mulheres. Nós vamos conversar então com a delegada responsável por esse trabalho de investigação e pela prisão desse canalha, Marcos. É um canalha esse Marcos aí, tá? Eu falo com ela, doutora Mônica Real. Doutora Mônica Real, tudo bem com a senhora? Desculpa, doutora Mônica Real. Ao vivo é assim, gente. Ao vivo a gente troca, tá tudo bem, doutora, não vai me prender por isso, me perdoa, tá? Doutora Mônica Areal. Isso. Essa investigação foi uma investigação minuciosa e chegou até mim por 2 motivos. Primeiro, que eu sou de uma delegacia especializada contra crimes contra a mulher. E segundo, que eu também sou de um grupo chamado Nas Garras da Lei e que é combativo aos maus-tratos animais. Então, eu recebi esse vídeo de protetores e também de uma vítima. Então, a investigação correu a ponto de saber se essa mulher também estaria praticando sexo com o animal por vontade própria ou não. Então, nós investigamos e vimos que, por enquanto, são mais 3 vítimas. E sempre o mesmo modus operandi. Ele obriga as vítimas a fazerem sexo com o animal e ele também faz sexo com o animal. Só que quando ele faz sexo com o animal, ele machuca muito o animal. E esses animais vão vindo a óbito. Fora isso, várias chantagens, né? Se não reatar comigo, eu vou matar a sua cachorra. Como foi com uma delas. Ela tinha uma cachorra da raça Pitbull que apresentava sangramento no ânus, na vagina, e ele fazia com que ela reatasse o relacionamento com ele, senão ele dizia que ia matar a cachorra. Ele também persegue essas vítimas. Uma delas fugiu até para São Paulo para se livrar dessas perseguições. Doutora, eu vou ficar aqui do lado, aqui, ó, porque eu quero que a câmera me pegue de corpo inteiro. Porque
A doutora Raquel está aqui com a gente, ela já falou que há umas doenças mentais, né? Mas ele é um vagabundo. E vagabundo tem que estar, ó, olha aqui minha mão, preso. É isso que ele merece. Não tem que falar agora que é mimimi, que era doente mental, coisa nenhuma. É um vagabundo, salafrário. Olha a cara do cidadão aí, ó. Eu concordo com você. Exatamente. Olha a cara desse cidadão. Aí sabe o que acontece? Pega um advogado desses porta de cadeia, bem porta de cadeia mesmo, e vai lá e vai alegar que ele tem que ele é um doente mental, é uma doencinha. Fala isso pras vítimas. E ele tem tanto azar, esse vagabundo, que ele caiu nos colos de quem? Da doutora Mônica, que sabe tudo e mais um pouco da lei, que cuida também do caso de animais. Olha só, doutora Raquel, vou colocar a senhora nessa conversa aqui, porque agora vai ser de delegada para delegada. Eu peço para me colocar naquela câmera gostosinha de 3. Produção, você entendeu a câmera que eu quero aí, né? Obrigado. Doutora Raquel. Doutora Mônica, parabéns pelo excelente trabalho, mostrando que a Polícia Judiciária é a porta de entrada do sistema de justiça criminal. Muito orgulho. E sim, a responsabilização criminal de forma contundente e exemplar para um criminoso que é covarde, que é perverso. E sabe o que fica agora? As vítimas com traumas psicológicos. As vítimas agora que talvez olha para um cachorro e sai correndo e a gente nem entende. Porque cada trauma que a gente não consegue nem descrever isso, né, doutora? E eu não... a senhora pode... Não sei se a senhora vai entender o que eu vou falar aqui, mas vou falar. A senhora acredita que possa aparecer mais vítimas desse criminoso? Acredito que possa. Porque as vítimas tinham muita vergonha. A vítima de violência sexual já tem vergonha. Imagina um caso assim, né, envolvendo animal, um caso que muita gente vai culpá-las, vai debochar. Então as vítimas foram muito, muito, muito corajosas. E como apareceram mais vítimas, mais que uma encorajou a outra. E eu fiz questão, né, que elas tivessem consciência que elas eram exatamente vítimas. Então que nós iríamos protegê-las da melhor forma possível. Até aconteceu no meio de uma entrevista que eu estava dando sobre o caso, eu estava dando uma entrevista e o pai dele é pai, né? Mas não pode ir contra a lei. Estava lá falando com a vítima, eu tive que intervir, falei para ele que se ele continuasse assim, ele ia ser preso por coação no curso do processo. Então foi uma prisão bem confusa, uma prisão que tinha que ter uma pessoa também que cuidasse desse animal, que foi o deputado federal Marcelo Queiroz. Então tinha que estar tudo alinhado para a gente pegar ele e para ele ser preso. Tudo alinhado, não podia ter falha. Olha só, parabéns por essa operação. Doutora Raquel, por favor. Situação dessa, infelizmente, a gente tinha que ter leis mais contundentes e fortes de crimes praticados contra animais. Infelizmente, a gente ainda vê que houve este criminoso, ele praticou outros crimes também, além do crime contra o animal, mas ainda as nossas leis de proteção aos animais ainda são... A pena ainda é muito baixa. A gente tem que ter, sim, leis com uma majoração severas, de penas, né? mais severas. Com certeza. Ok, doutora, desculpa. Até melhorou muito, porque antigamente era juizado especial criminal. Então a pessoa maltratava, fazia o que queria e saía antes do policial da delegacia e debochando. Com a lei sanção, pelo menos agora, a pena máxima sendo 5 anos, ainda podemos prender em flagrante. E foi o que aconteceu, porque eu tinha os mandados de busca e apreensão, mas quando eu cheguei lá, tinha o flagrante também. Então, só com o mandado de busca e apreensão, talvez ele não fosse preso na hora. Isso ia me frustrar muito. Então, foi tudo perfeito, assim, perfeito que eu digo, a ação, né? Porque, infelizmente, o animal já sofreu, as mulheres já sofreram, então tem esse gostinho amargo. Mas tem o gosto da vitória, porque ele está preso e a justiça, em parte, né, está sendo feita, né? Eu não posso voltar ao tempo, se pudesse eu voltaria, mas em parte está sendo feita com ele preso. Ô, doutora, uma pergunta leiga aqui para as duas, tá? Para as duas, que honra, 2 delegadas aqui. Uma carioca e uma paulista, cara. Que legal isso, hein? Só a Jovem Pan para me proporcionar isso. Ao vivo ainda. Vamos lá, gente. Minha pergunta é o seguinte. É mais comum do que a gente pensa essa zoofilia.
Ou não, eu estou enganado? Doutora Raquel, por favor. Tá enganado, eu vou dar não. prioridade, doutora Mônica, para ela que está aqui do meu lado e a senhora conclui, tá bom? Essa deturpação mental dos criminosos, elas são inimagináveis. E a gente vê muitos crimes que ainda são praticados na clandestinidade, principalmente com animais. O animal, ele não tem fala, ele não tem como se defender. Então, sim, a gente vê muitos crimes praticados de uma forma muito cruel, muito cruel. Perfeito, doutora Mônica. Olha, para falar assim a linguagem popular, cada um que tem as suas fantasias sexuais, mas deixem os animais, deixem as crianças em paz. Tenham relações sexuais consensuais com quem quiserem. Nós não estamos aqui para nos metermos na vida privada de ninguém. Mas com animal, com criança, nós vamos sim, porque é crime e isso não vai prosperar. Se a gente souber, a gente vai atrás. Olha, já ficou a dica aqui da doutora então, tá? A vida sexual de cada um interessa somente a cada um, mas existe alguns insights, existe algumas coisas que você tem que desconfiar do seu parceiro ou parceira sexual, tá? Muita violência, querendo colocar bichos, essas coisas aí, cara, sai correndo desse cara aí, ou dessa mulher, ou dessa pessoa, porque algum distúrbio mental essa pessoa tem, porque não é normal, o sexo tem que ser prazeroso, o sexo tem que ser uma coisa gostosa, foi criado por Deus, tem que ser uma coisa prazerosa. Quando começa a colocar essas coisas, objetos, você começa a desconfiar, porque essa pessoa tem uma inclinação na loucura, uma doença mental. Doutor, qual vai ser o desencadeado disso agora? Ele está preso? Como é que funciona a lei? Como é que fica isso aí no Rio de Janeiro? Sim. A prisão dele foi convertida em preventiva, então ele vai responder a esse processo preso. E eu fechei bem esse flagrante, tem várias imagens que, logicamente, ninguém da imprensa vai compartilhar, porque são imagens realmente chocantes. Tudo foi colocado, né, para que o promotor possa denunciar, para que o juiz possa condená-lo. Porque é sempre muito importante dizer, né, doutora Raquel, que não basta denunciar. Eu sempre falo isso para as minhas vítimas, sempre falo isso em qualquer crime. A gente tem que ter provas para que o Ministério Público possa denunciar e o juiz condenar. Se a gente não tem prova, não tem nada, existe aquilo que a gente chama de indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, a lei manda que o juiz absolva. Então a gente não pode deixar dúvidas. Então esse flagrante, essa prisão está bem amarradinha, eu tenho certeza que ele vai ser condenado no final. Partindo que a boa-fé é presumida, né? E o que disse a defesa dele nesse caso? Olha, eu não falei com o advogado dele, ele falou, vacilei mesmo, sabe, como se não fosse nada, e o único que defendeu ele mesmo foi o pai dele. A gente entende, a família, é pai, mas não tem defesa, né? Não tem valor jurídico nenhum. Para mim, até no meu coração, sem ser como delegada, para mim não tem defesa também. Olha, eu gostei muito dessa frase que ele disse, porque é bizarro. Corta aqui para mim, por favor. Eu vou usar o sotaque carioca ainda, tá? Dá pra dar um close aqui em mim, rapidamente? Governadores, ok. Olha o que esse vagabundo falou. Vacilei mesmo. Pô, eu vacilei mesmo. Eu vacilei mesmo, é os cambal, meu irmão. Você tá preso, tá? Você tá preso. Você tinha que estar chorando agora. Ô, doutora, vou voltar com a doutora aqui, com as duas, inclusive, com a doutora Raquel. Como é que funciona na cadeia para esse vagabundo agora? Ele vai ficar numa cela especial ainda ou ele vai ter a companhia de outros presos? Sabemos muito bem que entre os criminosos também existem atos que não são eticamente, se é que criminoso tem ética, aceitáveis. Então a gente sabe muito bem qual é a situação e lá a situação a gente sabe como funciona entre os criminosos. E criminoso sexual, criminoso sexual contra crianças, contra animais, contra pessoas ou contra seres indefesos, claro que nem criminoso aceita. É isso mesmo, né, doutora Mônica? Exatamente. A gente faz questão na delegacia que eles, de preservar ao máximo a integridade física deles para que eles não possam se fazer de vítima, né? Dizer que apanharam, foram maltratados, essas coisas todas que eles, né, tentam fazer para desclassificar, para justificar alguma coisa, enfim, para acabar com a nossa prisão. Então, eles são, assim, tratados da forma como tem que ser, né, constitucionalmente falando.
Perfeito. Doutora Mônica, eu agradeço muito a entrevista que a senhora nos deu aqui nesse momento. Espero poder contar com a senhora em outros casos, assim, porque é sempre bom ter uma delegada do seu lado, né, meu irmão? É isso. Doutora Mônica, parabéns pelo obrigada. excelente trabalho, viu, doutora Mônica? Doutora Raquel, um prazer, Rodolfo, um prazer. Eu amei estar aqui com vocês. Foi um bate-papo gostoso, apesar do tema ser pesado, a gente esclareceu, foi ótimo, tá? Me senti honrada. Foi um grande prazer, doutor. Obrigado.